A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, sejam muito bem-vindos, que Deus continue abençoando você e sua família em nome de Jesus Cristo. E mais uma vez, estamos aqui para falar do amor de Deus, da misericórdia desse Deus Todo-Poderoso. Mas antes de entrar aqui na palavra de Deus, antes de nós meditar nessa palavra, eu convido você que está aí do outro lado para se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário, seu pedido de oração e também que você ative o sininho da notificação para quando eu publicar vídeo você ser notificado. E hoje eu estou com a voz um pouco diferente, mas isso não impede, né, de falarmos da palavra do Senhor. E hoje iremos meditar aqui em Apocalipse, capítulo 2, a carta da igreja de Éfeso, né? Diz assim a palavra do Senhor. Capítulo 2 de Apocalipse, a partir do versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Então aqui, meu querido e minha querida, a gente vê nesse texto o Senhor Jesus, ele fazendo um elogio, ele faz um elogio e depois ele faz uma crítica, né? A igreja de Éfeso. Ele lembra a igreja, hoje essa palavra ela serve para você, meu querido, e para mim, né? Ele lembra ela que ele conhece as obras dela. Deus, ele conhece as tuas obras. Ele conhece tudo que você tem feito até aqui. Ele lembra também o labor que aquela igreja passou. Ele lembra da perseverança que ela passou, que ela tem sido perseverante. Talvez você se identifique com esse versículo. E a palavra do Senhor diz mais que eles não suportavam os homens maus. E tudo isso o Senhor Jesus lembrou aquela igreja que ele lembrava, que ele conhecia. E que se declaram apóstolos e não são, porque na igreja primitiva existiam muitos, né, que se declaravam ser filho de Deus, ser apóstolo, mas que não eram falsos, né, falsos profetas. Versículo 3: e tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Então, meu querido e minha querida, quem sabe você que está aí do outro lado, né? Já que Deus me deu essa palavra para trazer hoje aqui no canal, é porque Ele sabe que do outro lado tem alguém que precisa ouvir essa palavra. E o Senhor diz para você: eu conheço a tua perseverança. Tu tens sido perseverante no meu caminho. Eu conheço o teu labor, todas as lutas que tu já passou. Eu conheço que tu não suporta a injustiça. Eu conheço as tuas obras. Porém, eu tenho contra ti que tu abandonaste o teu primeiro amor. Aquele apego. Sabe aquelas vezes, meu querido e minha querida, que na madrugada você se levantava para orar e que hoje você não faz mais? Ali era um pouco do primeiro amor, era o apego que você tinha ao Senhor. Aquela sede de examinar a palavra, aquela sede de jejuar, de orar, de buscar o Senhor.
tudo era novo, tudo era atraente nas coisas de Deus. E que o tempo vai passando, se a gente não tiver cuidado, esses bons hábitos, eles vão ficando para trás. Mas o Senhor, Ele quer que você volte ao primeiro amor, às primeiras práticas, né? Aquela disposição que você tinha para fazer a obra de Deus, que hoje você não tem mais. Que hoje é pouco, né? Mas o Senhor quer mais de você. Ele lembrou a igreja de Éfeso a perseverança, a coragem que ela tinha, né? As lutas que ela tinha vencido. Mas o Senhor também lembrou que eles tinham abandonado o primeiro amor. Que o seu coração já não era mais de todo para com o Senhor. Mas o Senhor dá uma advertência hoje para você, assim como Ele deu para aquela igreja. E olha só a advertência que Deus dá hoje, meu querido. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta às práticas das primeiras obras. Se de repente você era uma pessoa que evangelizava bastante, tinha aquela sede de pregar o evangelho para as vidas e hoje você não tem mais, comece a clamar ao Senhor. Diz: Senhor, me ajuda, porque eu preciso buscar o Senhor. Eu preciso de força para evangelizar. E tudo isso o Senhor pode dar, meu querido e minha querida. Essas obras aqui, a igreja, muitas coisas que eles praticavam no início, eles tinham deixado, né? E o Senhor Jesus queria que ele voltasse ao primeiro amor, às primeiras práticas, né? E assim Ele quer que você também volte. Volte às primeiras práticas de quando você conheceu o Senhor Jesus. A gente, olhando bem, é assim uma comparação um pouco parecida, né? Quando a gente namora alguém, a gente tem tanto prazer de agradar aquela pessoa, né? É tudo tão bom, é tudo tão novo. Aí a pessoa casa, quando casa, entra na rotina. E se não tiver cuidado, daqui a pouco nada mais tem graça, né? Se um não cuidar do outro, as coisas vão ficando sem graça. É por isso que muitos casamentos hoje acabam. Há muito divórcio. É porque um decide não cuidar mais do outro. E nas coisas de Deus, meu querido e minha querida, não é diferente. Quando a gente se achega ao Senhor, é tudo novo, é aquela fome, aquela sede de aprender. E o tempo vai passando, a gente acha que sabe tudo. E acha muitas vezes que parece que não precisa mais aprender. E acaba se acostumando, né? Com aquela rotina, com aquilo que aprendeu e pronto, e acha que não precisa buscar mais. E muitas vezes vai esquecendo das coisas boas que traziam alegria no princípio. E quando a gente se dá conta, o amor esfriou, né? Mas enquanto a vida, a esperança de renovação, seja em um casamento ou seja com o Senhor. Então, meu querido e minha querida, e aqui continua falando a advertência de Jesus para a igreja de Éfeso e muito mais para a igreja de hoje, né? Diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta às práticas das primeiras obras. E se não, venho a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas, né? Então o Senhor disse: é bom se arrepender, porque senão, né, eu vou te remover. Glória a Deus. E hoje, meu querido e minha querida, se nós não buscar o Senhor,
se nós não voltar ao primeiro amor, nós podemos... Aqui tem um besouro perto, sai daqui. Nós corremos o risco de no dia do arrebatamento ficar. Mas não é isso que o Senhor quer para você, meu querido. O Senhor quer que você esteja firmado na rocha, amando Ele e colocando Ele em primeiro lugar. Então essa é a palavra de Deus para o seu coração nesse dia. Volte às práticas das primeiras obras. É bem verdade que muitas vezes não é fácil, mas também não é impossível. Porque Deus, Ele nunca vai te pedir algo que é impossível para você fazer. Porque o impossível só Ele pode fazer. E Ele jamais vai pedir a você que você faça algo que você não seja capaz de fazer. Tudo que Ele te mandar fazer, Ele sabe que você pode, que você consegue. Então que Deus abençoe grandemente a tua vida e te dê livramento e te ajude a voltar ao primeiro amor. E como voltar ao primeiro amor? Praticando as primeiras obras do início da sua fé. Como você era. Como você não media esforços para fazer a obra de Deus. E hoje tudo é empecilho. Mas o Senhor há de te recompensar naquele dia. Porque quanto mais o homem trabalha para o Senhor, mais o homem terá galardão para receber diante do Senhor naquele tão grande dia. Então que você seja um dos que vai receber muitos galardões por ter trabalhado para o Senhor, por ter amado ao Senhor de todo o seu coração. Então fique com essa palavra nesse dia, meu querido e minha querida. Que o Senhor continue te guardando, te abençoando e te livrando em nome de Jesus.